Bem-vindos a mais um vídeo. Vou tentar acostumar-me a, digamos assim, a mendigar no início do vídeo, né? Considere me seguir nas redes sociais, tornar-se membro do canal e ajudar o canal. Bem, deixa eu deitar aqui um pouquinho. Acho que isso tá bom. Tem mais Nossa Senhora ao fundo, né? Fica mais bonito assim. Então, meus amigos, eu gostaria de falar sobre um diretor que sempre me chamou muita atenção. Eu achava que ele era, digamos, superestimado, mas concluí que não é. O problema dele é outro. Eu estou falando de ninguém menos que, em termos puramente técnicos, é o maior cineasta da história. Eu estou falando de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, deixa eu ver aqui, ele nasceu em 1928 e morreu em 1999, pouco antes do lançamento do seu filme mais polêmico, né, que é o De Olhos Bem Fechados. Também, moralmente falando, é o mais problemático, apesar de ter algo de verdadeiro nesse filme, né, sendo denunciado, mas também é o mais problemático, né, tem até cenas de orgia. Mas por que eu tô falando sobre o Stanley Kubrick? É por causa daquilo que eu gravei já sobre o filme Conclave. Só que elevado à enésima potência. Por quê? Eu vou ler aqui o meu texto que eu publiquei no meu Facebook, mas também está aí na aba comunidade, que é intitulado, tem o mesmo título desse vídeo, inclusive, né? Stanley Kubrick, o artista perfeito a serviço do mal. Considerando unicamente o aspecto técnico, o Stanley Kubrick parece ser o maior cineasta de todos os tempos. Mais precisamente, ele é o maior engenheiro da história do cinema. Tudo o que Kubrick faz, executa com perfeição quase absoluta, impondo caprichos que chegam a ser desumanos para os profissionais que trabalham com ele. Isso, por exemplo, lembra o caso do filme O Iluminado, né? A atriz Shelley Duvall, que é uma ótima atriz, ela fez, né, encenou com o Jack Nicholson. Ela fez o papel da Wendy Thorsen, esposa do Jack Thorsen, no filme. E a cena dele perseguindo ela com o machado, né, etc e tal, foi repetida mais 100 vezes, por causa do perfeccionismo de Stanley Kubrick. E pode perceber que a atuação dela, ela mostra uma limitação aparente, por causa da exigência do Kubrick. Jack Nicholson teve uma atuação impecável, né? Bem, já que ele estava interpretando o papel de um maluco mesmo, né? Já que ele já devia estar coringando, né? Com todo esse trabalho, com toda essa repetição. Então, se for para coringar, que seja coringando enquanto atua como um maluco. Interpreta um maluco. Cada enquadramento, cada posição dos atores, cada quadro, a cada segundo da edição é conduzido por ele como se buscasse superar a própria perfeição. Kubrick, ele não aceitava menos do que a perfeição, tá, nos seus filmes. 2001, Odisseia do Espaço, de fato, é provavelmente o maior monumento erguido por seu perfeccionismo, a ponto de alguns afirmarem que a missão Apollo 11, e eu aceito, tá? Bem, é um assunto para outro vídeo. Teria sido apenas uma produção cinematográfica sua. Não há quem conteste o seu talento. No entanto, existe um problema grave. Kubrick usa o seu talento para promover o ateísmo, darwinismo, o materialismo, o niilismo, o relativismo moral. Isso se manifesta em todos os seus filmes, sem exceção.
o próprio 2001, Uma Odisseia no Espaço, é uma ode à idolatria do homem e à negação do transcendente. Alguns afirmam que 2001, Odisseia no Espaço não é uma, digamos assim, uma negação do transcendente, senão que é uma reimaginação do Kubrick a partir de uma obra, agora me escapou, não tenho certeza se é do Arthur C. Clarke ou do Isaac Asimov, né? Eu não sou muito interessado por obras de ficção científica, tá? Meus perdões, eu não fui um bom nerd no meu período ateísta, tá? Eu era mais infantil, preferia ler O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, que é uma outra obra muito ateísta. Mas eu assisti ao filme, né? Inclusive, se vocês virem meu vídeo sobre como seria o Oscar de todos os tempos, eu coloquei ali como o filme com melhores efeitos visuais de todos os tempos, justamente o 2001, Odisseia no Espaço. No entanto, o filme é um ode ao darwinismo, ao evolucionismo, materialismo, tá? A própria divinização do homem e, claro, o niilismo moral, né? Mas convenhamos que o modo como o HAL 9000, o vilão do filme, entre aspas, atua é fascinante, né? Esse ponto é genial. A cena do bebê cósmico, por exemplo, é uma obscenidade simbólica, né? É a divinização do homem em sua forma mais escandalosa. Aquela cena, meu Deus do céu, né? O que dizer dela? Não basta, portanto, elogiar uma obra de arte perfeita em sua engenharia se ela está a serviço do mal. Seria como admirar a execução de um crime porque o criminoso não deixou vestígios que levantassem suspeitas em ninguém. O famoso crime perfeito, né? Já escutaram Engenheiros do Havaí, né? Mas crimes perfeitos não deixam suspeito, como dizia uma música agora que me esqueci. Sim, eu já escutei Engenheiros do Havaí. Pois bem, continuando. As obras de Kubrick podem servir como um estudo técnico, fotografia, montagem, direção de atores, mas seu valor moral é nulo ou mesmo pernicioso. Ele produziu filmes que comunicam doutrinas falsas e perversas, enquanto cineastas como Capra, Tarkovsky ou Hitchcock usam seu talento para edificação, reflexão ou elevação da alma. Também temos o japonês Akira Kurosawa. Eu poderia falar do Bergman, mas Bergman também é bem nihilista, né? Eu só vi o filme O Sétimo Selo dele. O Sétimo Selo eu acho maravilhoso. Assistam, tem no YouTube. E eu comento esse filme também em 2 vídeos. Em suma, este é um exemplo claro de que o talento por si só não basta. É necessário que seja orientado ao bem. Como ensina o Carlos Nogueira no seu livro Da Arte do Belo, a arte do belo tem por fim fazer o homem proceder ao bem e ao verdadeiro e afastar do mal e do falso. Kubrick certamente não fez isso. Muito pelo contrário, ele fomentou o mal. Seu gênio técnico é inegável, mas a seu serviço só existe o erro e a decadência moral. Então, meus amigos, vamos lá. O filme mais perfeito dele e o mais famoso é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme, ele inicia com a cena das naves, né, navegando pelo céu ao som de Danúbio Azul.
E o filme demora, salvo engano meu, acho que uns 9, 10 minutos para ter o seu primeiro diálogo. Então, é um filme muito parado, tá? E existe um elemento no filme que é chamado de monólito. Mas o que é esse monólito? Monólito, digamos assim, é uma representação simbólica de alguma entidade que não é divina, por assim dizer. É um símbolo ambíguo de algo que intervém externamente, que é superior ao próprio homem, mas que não é o homem. Aliás, que não é o próprio Deus, não é Deus. Ele aparece no filme, ele aparece na cena dos primatas, que são os homens pré-históricos, por assim dizer. Depois ele aparece na cena em que o homem chega à Lua. Inclusive, isso é muito interessante, né? Porque a maneira que a missão Apollo 11 é filmada na Lua lembra muito o que aparece no 2001 Odisseia no Espaço. E então, o próprio monólito que poderia ser usado para simbolizar a presença do homem, na verdade é de Deus, perdão, eu confundo. É usado para negar o próprio Deus. E a cena do bebê cósmico é escandalosamente a divinização do próprio homem. É o homem evoluindo para um novo estágio, tá? Como o filme começa mostrando o homem no seu estágio primitivo, depois mostra ele no estágio moderno, atual, e mais futurista, né? E depois mostra ele no seu estágio mais avançado, superando a ele mesmo, por ele mesmo. Tá? Ainda que o HAL 9000 seria mostrando a própria máquina, né, adquirindo uma consciência própria. É o mais perfeito filme de Kubrick. Tudo ali é perfeito. A trilha sonora é perfeita. A fotografia é magistral. Efeitos especiais eu coloco como o mais perfeito de todos os tempos. Mas tudo isso para que o filme promova o pensamento darwinista e materialista, senão mesmo gnóstico, tá? Como nós vemos no caso do símbolo do bebê cósmico. Então, eu tive que pausar o vídeo, mas vamos lá. Outro filme que eu gostaria de comentar é o caso da Laranja Mecânica de 1971. Tá? Eu vou aqui colocar os filmes mais problemáticos para os católicos. Tá? Eu não vou comentar o Iluminado, que mais? Nascido para Matar e... né, Lolita, até porque eu não vi Lolita, não vi esses daí. Eu vou colocar aqui os filmes que eu assisti, aos quais eu assisti. 2001, Odisseia no Espaço, já comentei. Então vamos lá para a Laranja Mecânica, a Clockwork Orange de 1971. É interessante que tirando os 2 primeiros filmes da carreira de Kubrick, ele só produziu 13. Todos os outros 11 são baseados com roteiro adaptados, né? A Laranja Mecânica digamos assim, a sua temática gira em torno da violência, né, do condicionamento social. E é um dualismo moral extremo. Tem muitos símbolos fálicos, pornográficos e blasfemos nesse filme. É um filme extremamente deplorável, tá? Nojento. E a maneira que o uso de cores saturadas, a trilha sonora clássica, como o uso de Beethoven e outros compositores, contrastando com a violência do filme, deixa o filme muito mais perturbador, né? E existem muitas composições geométricas, né? E é curioso também que a cena que o Alex, que é o protagonista do filme, começa a dirigir com seus amigos, inclusive na contramão, parece que ele descobriu que ele resolveu colocar propositalmente tosco, né?
e sendo que ele tem total capacidade para fazer algo melhor, mesmo em 1971. Mas, de qualquer maneira, é um filme que se destaca por sua blasfêmia. Agora, outro filme que eu gostaria de destacar aqui é De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados, apareceu uma notificação aqui de... A bateria só tá gastando aqui, tá 20%. Sim, eu gravo com o meu iPhone, tá? Eyes Wide Shut, de S-Shut, né? S-H-U-T, S-H-U-T, de 1999. O filme foi o Kubrick morreu dias depois da sua conclusão, antes do seu lançamento, que é talvez o seu filme mais significativo, né? Por quê? Então, deixa eu colocar aqui. O filme, ele basicamente gira em torno de, digamos assim, conspiração. O filme é moralmente falando, é o mais problemático do Kubrick. Ele é censurável para os católicos, por assim dizer. O filme gira em torno de cidades secretas, né? Eu coloco ali, digamos assim, encontros cheios de depravação. Tem cena de orgia no filme, tá? E fala de sociedades secretas e outras coisas mais. Não sabemos direito quais eram as intenções reais de Kubrick com esse filme, né? O que, bem, para o católico, claro, o filme tem esses elementos péssimos, né? Tem cenas de sexo explícito, é um filme que promove perversão, tem rituais estranhos, por assim dizer, que, bem, ele poderia ser usado como uma espécie de um alerta moral, para corrupção moral, só que vindo de Kubrick não temos como esperar isso, tá? É um filme cinematograficamente perfeito, como todos os filmes de Kubrick. Kubrick, alguns dizem que acho que Kubrick ele queria ter uma espécie de redenção contra a elite ao qual ele trabalha, para a qual ele trabalhou. No entanto, ele não chegou a fazer isso. Ele acabou morrendo pouco tempo depois, antes do lançamento, então o pessoal da edição pôde, por assim dizer, remover certos pontos inconvenientes. Não o sabemos, mas eu até acho isso possível. O Tom Cruise, ele atua nesse filme, inclusive, né? Ele e a Nicole Kidman. Então, esses comentários que eu tenho sobre o Kubrick. Kubrick, ele realmente é talvez o mais perfeito diretor da história. Só, no entanto, ele trabalhou para o mal. Aí não adianta muita coisa, né? Inclusive, em um dos comentários, eu não sei se a pessoa gostaria de ser mencionada aqui, ele até diz o seguinte, ele coloca aqui que Kubrick é o cineasta mais satânico que já existiu. Laranja Mecânica tem muitas blasfêmias que não são para mostrar como algo ruim, são algo estético. Eu divirjo, né, nesse ponto porque ele não é exatamente o mais satânico, ele é o mais perigoso. Eu respondi com o seguinte, eu não acho que seja o mais satânico. Lars von Trier é 1000 vezes mais satânico. Tem Lars von Trier, né? E outros semelhantes. Lars von Trier é um exemplo. Os seus filmes alcançam o nível do grotesco, né? Vide O Anticristo, Melancolia, Dançando no Escuro, etc. Lars von Trier, inclusive, todos os filmes dele nenhum filme de Lars von Trier tem final feliz, tá? Lars von Trier atinge um nível extremo de niilismo. Nenhum filme seu tem final feliz, e são todos niilismo extremo. No entanto, Stanley Kubrick é o mais perigoso de todos por seu alcance mundial no mainstream.
e o seu talento inigualável. São filmes arquitetonicamente, são obras de arte, são monumentos ao cinema praticamente, né? Mas que comunicam, doutrinas perversas. Não é verdade? Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo breve sobre Stanley Kubrick. Eu não estou aqui proibindo ninguém de assistir os seus filmes, tá? Assistam se você quiser. Eu só digo que pelo menos um filme do Kubrick, aliás, dois filmes do Kubrick são censuráveis, tá? Totalmente censurados pelo católico, que são Laranja Mecânica e De Olhos Bem Fechados. Esses dois filmes dele são censuráveis, totalmente censuráveis. O Barry Lyndon tem certas restrições morais, né? É o filme com a melhor fotografia da história. E os outros, bem, lava minhas mãos se vocês quiserem assistir, tá? Não acredito que eu ofereça muito perigo, mas pelo menos dois filmes são censuráveis. Então, fico por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.